Oi gente, tudo bem? Eu sou a Sheila Prado, sou psicóloga clínica e esse vídeo é para a gente conversar um pouquinho sobre dois tipos de diagnósticos: o diagnóstico de autismo e de Asperger. Bem, primeiro tem que fazer uma consideração super importante que em mais ou menos 2013 foi trocada a edição do DSM, foi para o DSM-5 e lá algumas considerações foram feitas e modificadas nesse diagnóstico de autismo. Bom, a diferença básica entre um e outro é que, primeiro, a gente já não diz mais autismo simplesmente, a gente diz transtorno do espectro autista, porque na verdade todos os autistas eles têm padrões parecidos, mas a gradação desses sintomas é muito diferente de um para outro. Então, o que dá para dizer é que você tem um espectro. Você tem autistas que podem estar no início dessa escala e outros no meio, outros lá na outra ponta dessa escala. Eles podem ter sintomas que são muito severos, outros que são mais brandos. Aí encaixa a história do Asperger. O Asperger, ele é um subtipo do autismo, só que de uma forma muito mais branda e com menos prejuízos para a linguagem e para a aquisição de habilidades. O que todos os autistas têm em comum é uma dificuldade de interação com o outro. Alguns têm muita dificuldade de desenvolver a linguagem falada, outros vão desenvolver a linguagem falada, mas todos têm uma dificuldade, apresentam uma dificuldade que pode ser maior ou menor para cada uma dessas pessoas de interação social, de encarar o outro nos olhos, de conseguir falar com outra pessoa, de conseguir expressar sentimentos, pensamentos. Em geral, eles se retraem, eles ficam mais quietos. A linguagem também é um fator importante, não é decisivo, porque existem muitas outras questões que podem envolver o atraso na aquisição de linguagem. Então, fique esperto com isso. O fato de uma criança não falar muito cedo ou mesmo de se retrair socialmente não significa de forma alguma que é um autista. Podem ter outras questões envolvidas. É sempre bom ir com muita calma, pedir a opinião de outras pessoas também, para poder entender o que está se passando ali com aquela criança. Lembrando que o diagnóstico de autismo não significa que a gente vá já traçar um curso para esse desenvolvimento. Essa criança, mesmo sendo diagnosticada com autismo, ela pode se desenvolver muito bem. Ela pode desenvolver, inclusive, muitas habilidades se a gente for bastante cuidadoso, bastante criterioso e poder ofertar a ela possibilidades e de estímulos adequados para ela. É importante que a criança possa ser vista por alguns especialistas, e aí você tem o fonoaudiólogo, o psicólogo, você tem o neurologista, o próprio pediatra da criança, mas é muito importante que você busque um profissional da área da saúde mental para te orientar e para poder de fato olhar essa criança. Não dá para fazer um diagnóstico de autismo numa única olhada, viu? É um diagnóstico bastante difícil e clínico, né? Não há exame laboratorial que vai indicar se essa criança tem um transtorno do espectro autista ou não. Não existe medicamento, existe forma de lidar com os sinais e os sintomas. Algumas crianças apresentam uma hipersensibilidade ou uma hipossensibilidade a estímulos externos. Então, algumas crianças, às vezes, o barulho incomoda muito, em outras não vai incomodar tanto, em outras, ao contrário, né? O estímulo externo não faz muita diferença, elas parecem não se aborrecerem tanto com isso. Às vezes luz forte, cores berrantes. Então, tudo isso
é muito, é uma, é uma gradação mesmo. Por isso é chamado de espectro, viu? Porque ela pode ter, está em vários momentos dessa escala aí. Mas o que? Além do comprometimento da linguagem, além do comprometimento na interação social, além dessa ou hipersensibilidade a estímulos externos como som, como cores, luzes, essa criança também pode ter que talvez seja o ponto mais que chame mais a atenção dos especialistas, ser muito ligada a rotinas e muito ligada também a estímulos repetitivos, né? Gostar muito de fazer a mesma coisa e passar muitas horas fazendo essa mesma coisa, focada naquela atividade. Isso é super importante e talvez um dos aspectos mais importantes quando a gente vai pensar ali na questão do diagnóstico. É isso. O autismo talvez seja hoje um dos transtornos mais estudados no mundo todo. Tem muito trabalho sendo publicado, muita coisa. Vale a pena você pesquisar. Se você é familiar e está assistindo esse vídeo, não se desespere. Pesquise, compreenda, saiba do que se trata. Mas no caso do autismo, tem particularidades que vão precisar ser respeitadas e serem ressaltadas. Você vai precisar do apoio da escola, do apoio da comunidade e é isso, né? Pesquise, estude e não se desespere. Se você for profissional e também está assistindo esse vídeo, calma, não se precipite em fazer um diagnóstico. De fato é necessário que você ganhe tempo. Às vezes as famílias vêm muito ansiosas, com razão, querem que a gente possa dizer rapidamente do que se trata aquela criança, mas a gente sempre está diante de um fenômeno e uma vida humana é sempre algo muito precioso. Então, calma, cuidado e ganhe tempo. Dê confiança a essa família e explique a essa família o quanto importante é que você seja cuidadoso no seu trabalho com essa criança. Conheça essa criança. Eu já recebi no meu consultório crianças que vinham através das escolas ou da própria família com muita preocupação de serem autistas e no decorrer de algumas sessões a gente observar que não era um autismo, aquele retraimento tinha outras faces, outras questões envolvidas. E outras crianças que também vieram muito retraídas e que sim, eram autistas, mas que a gente pôde observar ali que com o decorrer também dos atendimentos, elas puderam ficar menos retraídas e a gente poder fazer um trabalho e entender que tinha ali formas de movimentação com essa criança, sem simplesmente ficar ali no desespero. A gente tem que tomar cuidado para não se desesperar e não entrar também com uma enxurrada de terapias e de coisas que essas crianças precisam fazer para poder se desenvolverem. Talvez o que eu tenha mais para dizer com esse vídeo é calma, calma e calma. Tá bom, gente? Esse é meu recado de hoje. Espero ter te ajudado de alguma forma. Deixa aqui nos comentários se você quer que eu diga mais alguma coisa, que eu faça algum outro tipo de pesquisa. Se você gostou, dá um like, compartilha e não se esquece de se inscrever no canal. Tá bom, gente? Um forte abraço e tchau, tchau!